Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem, você e a sua família. Espero que você tenha tido uma ótima semana. E eu quero te agradecer logo no começo da nossa transmissão por estar aqui conosco, por nos permitir entrar na sua casa, participar contigo, cultuar contigo. Nessa era nova onde o digital se tornou mais real do que a gente imagina, é um privilégio, um prazer, uma honra para mim poder cultuar a Deus contigo na sua casa aí. Talvez você tenha tropeçado pelo nosso canal e caiu aqui. Seja bem-vindo se você está nos visitando, bem-vindo à capela. Espero que seja uma experiência edificante para você e que você receba algo bom hoje, para que possa começar a transformar a sua vida, para que você se pareça mais com Jesus, enfim, que seja algo que te edifique. E se você não está nos visitando, já faz parte da nossa casa, é bom saber que você voltou, é bom saber que você está aqui conosco. E eu quero começar essa transmissão de hoje dizendo o seguinte: independente daquilo que tenha acontecido na sua semana, hora e hora, tempos em tempos, nós temos provas de que Deus nos ama, de que Deus é por nós e que Ele continua trabalhando a nosso favor. Isso é muito bom de saber. Nas semanas passadas eu venho tratando do assunto propósito. Chamou a atenção de muitas pessoas, principalmente jovens. E eu quero, nessa abertura de uma série nova, que a gente está chamando de Capela em Casa, onde, como você pode ver, nós estamos aqui no jardim de um dos nossos irmãos. Eu quero te convidar aí no conforto da sua casa a pensar comigo a respeito desse novo estilo de vida. Como as coisas vão ficar ou como as coisas vão se tornar logo após o retorno dessa pandemia. Eu tenho uma série de mensagens para compartilhar contigo. Acredito que nas próximas 6, 7, 8 semanas nós vamos tratar desses assuntos e eu tenho certeza, eu tenho a plena convicção. Essa semana eu vinha pensando a respeito dessa série, eu tenho a absoluta convicção de que essa série de mensagens vai ser a série de mensagens mais relevantes que nós já tivemos na capela, na história da capela. Por quê? Porque dessa vez, não que nas outras vezes nós não tenhamos feito isso, mas dessa vez nós estamos respondendo perguntas que as pessoas estão de fato se questionando e em tempo real. Nós estamos tentando responder perguntas que estão surgindo no mundo em tempo real com base naquilo que nós aprendemos de Jesus. Certamente essa série vai ser uma série muito relevante. Não é uma série para você assistir sozinho, e é uma série para você repetir com seus amigos, com seus familiares. Tenho certeza que vai te abençoar. Por ora, eu quero te convidar a pensar no que é um culto doméstico. Hoje você está assistindo uma transmissão, mas eu quero te convidar a fazer dessa transmissão seu culto doméstico. Nós vamos ter um relógio que vai aparecer aqui na tela, com aproximadamente 5 minutos, onde você pode dedicar esses 5 minutos à sua oração. Converse com Deus. Há pouco tempo atrás eu compartilhei que quando Deus fala conosco, isso é uma revelação. Quando nós falamos com Deus, isso é uma oração. Então fale com Deus. Coloque diante dele as suas preocupações, as suas ansiedades, principalmente os seus agradecimentos. Porque como Paulo disse àquela igreja onde a gente lê na carta dos Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através de ação de graças e orações, deixem ou façam conhecidos os seus pedidos para Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Então, que você possa usar esses 5 minutos que vão seguir aqui como uma ferramenta para falar com Deus, receber essa paz para que seu coração seja guardado. E logo após esse tempo de oração, eu vou voltar com a primeira mensagem, a mensagem da introdução dessa série, sobre esse novo normal e as esferas da sociedade, as esferas de influência da sociedade que nós precisamos aprender a viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Ore, fale com Deus e já já eu volto.
Bom, espero que você tenha tido um bom tempo de oração com a sua família. Uma das coisas mais legais que eu tenho percebido nesse tempo de pandemia, de lockdown, é a possibilidade de orar com a minha família. Às vezes no domingo de manhã ou no domingo à noite, quando a gente se junta e ora, a gente consegue perceber o quão importante é esse culto domiciliar. Então eu espero que esse tempo de oração tenha sido bom para você. Como eu disse, eu quero começar uma série que eu acredito ser uma série extremamente relevante. Talvez a série mais relevante que nós já tivemos na capela, na história da capela. Então eu quero te convidar, e eu não estou vendendo peixe aqui não, eu quero te convidar a realmente se entregar para essa série de mensagens. Se você estiver fazendo alguma coisa na sua sala, pare o que você está fazendo, pegue o seu caderninho para você fazer sua anotação, porque Deus abençoa aquele que anota. Se você repetiu aí no seu sofá, é porque você já memorizou, já está aprendendo. Pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e siga aí os insights que nós vamos ter, porque certamente essa série vai mexer contigo aqui dentro, vai mexer com algumas convicções. Eu quero falar a respeito desse tema, o novo normal. Eu sei que a gente já está há quase 4 meses em lockdown, ao redor do mundo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Nós experimentamos essa semana uma outra paralisação, talvez a gente não sabe qual o verdadeiro motivo, seja política, seja gestão de hospitais, enfim. A gente vive num tempo de incerteza. E nesse período de lockdown, eu parei para pensar sobre isso que a gente chama de esferas de influência da sociedade. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero usar esse tema, que é muito conhecido no mundo dos negócios, e adaptá-lo a esse novo normal. O que é esse novo normal? Se você nunca viu esse tema na sua vida, talvez nunca passou na sua frente numa pesquisa de Google ou nada disso, eu vou brevemente te explicar, mas nas próximas mensagens, não se assuste se você não viu, nas próximas mensagens nós vamos abordar cada uma dessas áreas. E aí eu quero demonstrar para você como Jesus nos ensina a viver dentro dessas áreas. Mas essas esferas da sociedade, elas têm várias classificações, nomes diferentes, mas o que eu consegui encontrar que mais se adequa à nossa cultura, aquilo que a gente vive aqui na capela, foi um círculo com várias esferas de influência. A gente vai colocar aqui na tela para você ter uma ideia do que eu estou falando. E essas esferas de influência são as seguintes: família e religião, logo aqui no topo, porque elas são imutáveis no meu entendimento. E aí, a partir da família, sofrendo influência da família, a gente tem a esfera do governo, a esfera da economia, que termina na esfera da educação aqui embaixo, porque a educação é o alvo de todas essas esferas. Se a gente domina a educação, domina os jovens, você domina o mundo. Do outro lado, influenciadas talvez pela religião ou pela fé, pela espiritualidade, a gente tem a esfera da celebração, que engloba entretenimento, esporte, artes, por aí vai. Logo após essa esfera, a gente tem a esfera da mídia, e aí a esfera da mídia também se conecta à esfera da educação numa tentativa de domínio da educação. Essas 7 esferas são conhecidas como 7 esferas de influência da sociedade. Antes que você desligue, antes que você desconecte, talvez você já tenha experiência com a igreja, você deve estar pensando que eu vou falar da teologia dos 7 montes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora essa coincidência seja fantástica, eu não quero abordar esse tema dos 7 montes. Primeiro porque eu não conheço, eu não tenho informações profundas a respeito desses 7 montes, e o pouco que eu vi já não me agradou. Porque essa teologia dos 7 montes, dentre muitas características que ela apresenta, e eu nem vou te aconselhar a procurar depois, que é desperdício seu tempo, dentre muitas das características que ela apresenta, ela vem com uma inspiração por dentro dela de dominar e conquistar. E aí eu já quero começar esse vídeo te dizendo o seguinte: o cristão não foi chamado para dominar nem conquistar nenhuma esfera da sociedade. O cristão foi chamado para salvar e servir as esferas da sociedade. A semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir, e numa outra oportunidade ele repete e ele enfatiza que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Assim também somos nós. Nós não fomos chamados para dominar as esferas da sociedade. Nós fomos chamados para servir nessas esferas
da sociedade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E tendo esse entendimento dessas esferas, nós vamos abordar essa questão desse novo normal. Isso virou moda, esse tema novo normal. Afinal de contas, o que é normal? Na minha singela opinião, o normal já não vinha funcionando há muito tempo. E como você deve ter ouvido em noticiários e opiniões de especialistas, essa pandemia não revelou nada de novo, não trouxe nada de novo. Essa pandemia só revelou aquilo que já estava prestes a acontecer. Só trouxe à tona aquilo que já estava prestes a aparecer. Mas o que é esse novo normal? Eu quero te dar alguns sinais do que eu tenho visto, do que já está acontecendo. Eu acompanho muitos noticiários e eu tento estudar para não falar besteira aqui, e eu tenho visto algumas coisas já mudando. Por exemplo, o nosso cotidiano mudou. No exterior das lojas agora a gente tem espaçamento. Já não tem mais aquela conversa na fila do banco. Toda loja agora tem álcool gel e higienização logo na porta, para que você não entre em contato direto com alguma coisa possivelmente contaminada. O nosso cotidiano mudou porque grande parte do nosso cotidiano agora acontece dentro de casa. Além do nosso cotidiano, a gente tem, por exemplo, mudanças. Eu gosto de me exercitar e eu tenho procurado entender o que está acontecendo com as academias. Vi uma reportagem sobre academias na Austrália e na Nova Zelândia, que já estão voltando ao seu, entre aspas, normal. E as academias agora têm uma dinâmica totalmente diferente. Já não tem mais aula em grupo, já não tem mais revezamento de peso. Sabe quando você chega lá na máquina para malhar com seu amigo, que você vai revezando? Não tem mais revezamento de peso, porque agora cada um é responsável pelos seus halteres, pelos seus pesos. Outra mudança, talvez bem aparente para você, é nos nossos shoppings. Número limitado de pessoas. As pessoas estão aprendendo a fazer compras online. Durante muito tempo a gente teve preconceito no Brasil. Não vou comprar online porque não é seguro. Agora as empresas precisaram investir na segurança e nós estamos aprendendo a comprar online. E no trabalho? Talvez você tenha sido privilegiado de não ter perdido o seu trabalho. E você consegue trabalhar remotamente, trabalhar de casa. Quantas mudanças não aconteceram? Será que agora a gente vai optar a voltar para o escritório ou nós vamos ficar daqui para frente no home office? Empresas como Google, Facebook e outras empresas grandes já estão oferecendo a opção permanente para os seus funcionários trabalharem de home office. Claro, são empresas que trabalham com tecnologia. Algumas empresas não conseguem se adaptar a essa realidade. Mas, além do home office, a gente percebe que as pessoas, por medo talvez, ou falta de informação, estão usando muito menos o transporte público. E quando o transporte público é abandonado em massa, isso gera um número maior de carros particulares na rua, o que vai aumentar o trânsito, vai aumentar o tamanho do tráfego, vai aumentar o tempo que você demora para chegar no trabalho. Quando você chegar no seu trabalho, se você trabalha num prédio, o seu elevador vai ser limitado e talvez uma viagem de 15 minutos de espera que você tinha do térreo até o andar do seu trabalho agora possa demorar 2 horas, o que significa que você tem que sair mais cedo, o que significa que as equipes de trabalho vão ter revezamento. Talvez agora é a hora que os empregadores vão parar de pagar as pessoas por hora. Nos países europeus é muito comum as pessoas serem pagas por hora e não por mês, como a gente é aqui no Brasil. E pagar alguém por hora, ou por mês que seja, num cálculo de hora, de um salário por hora, é a maior ofensa que a gente tem ao ser humano, porque a gente julga mais valioso ou menos valioso o tempo de alguém baseado em quanto ele trabalha. Talvez agora seja a hora que o mercado de trabalho vai entender que a gente precisa começar a pagar por produção e resultados, ou uma mescla disso, tempo trabalhado e resultados. Muitas coisas estão acontecendo e muitas coisas estão mudando. Eu não sei se você é tão velho quanto eu tenho 36 anos, mas quando eu era menor, a gente assistia a um desenho chamado Os Jetsons, a família Jetsons. E aí a gente via coisas que para nós parecia ficção científica. Telefone celular, robô, inteligência artificial, carros voadores. Talvez essa seja a hora que essas invenções futurísticas vão começar a aparecer para facilitar a nossa vida. Talvez agora seja a hora que a corrida espacial, a busca pela colonização de outros planetas, acelere, como Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando para ver quem é o primeiro a chegar em Marte. Ou, você deve ter visto no noticiário recente, Richard Branson anunciou que a Virgin Galactic
que é a divisão de exploração do espaço sideral da companhia aérea Virgin, está oferecendo voos comerciais para uma órbita em volta do planeta Terra. Olha que loucura! Isso era ficção científica para nós há 20 anos atrás e agora é uma realidade. Claro, uma realidade para poucos, mas já é uma realidade. O que está mudando? O que você percebe que está mudando? Tudo está mudando. E a vida pós-pandemia, se eu posso fazer uma analogia, a vida pós-pandemia é como o vinho novo nas Escrituras do Novo Testamento. O vinho novo não se põe em odre velho, porque o vinho novo dentro do odre velho durante a viagem vai fermentar com o calor e nessa fermentação ele se expande e estoura a bolsa, o odre, que já está rachado de várias expansões e várias viagens. Não dá para viver do mesmo jeito depois da pandemia. Eu gostaria muito de estar errado. Eu gostaria muito de afirmar que as coisas vão voltar totalmente ao normal. Mas os indicadores que nós temos é de que as coisas vão ser muito diferentes. A vida após pandemia é vinho novo. E vinho novo precisa de odre novo. Até a igreja vai passar por mudanças. A maneira que a gente cultua. Quem diria há 6 meses atrás que você e a sua família estariam dando prioridade para um culto online? Quem diria que nós estaríamos sentindo falta das nossas reuniões? Quem diria que nós precisaríamos avaliar quão profunda deve ser a nossa comunhão de verdade? Porque nesses momentos ela é testada. Tudo isso é novo. Tudo isso é novidade. E aí eu me lembro de um texto de Isaías 43, versículo 19, que vai servir como base para toda essa série. Hoje eu quero fazer um exercício de explorar o capítulo 43 de Isaías, na esperança de te trazer um pouco de motivação, de inspiração, durante essa discussão de realidades novas. Eu quero trazer esperança para o seu coração através da leitura desse capítulo. Eu quero, enquanto eu faço essa leitura, além de te trazer esperança, te ensinar a viver da maneira que Jesus gostaria que nós vivêssemos dentro dessas esferas. Mas a realidade é que tudo mudou. E nesse versículo de Isaías, no capítulo 43, versículo 19 específico, diz o seguinte: vejam, eu estou fazendo algo novo. Claro, eu já disse aqui algumas vezes, das poucas vezes que eu usei as escrituras em Isaías para pregar, que o livro de Isaías é um livro escrito há 2.700 e poucos anos atrás, escrito por um profeta muito excêntrico, escrito em realidades muito diferentes, escrito para um povo que não tinha tecnologia, informação como nós temos, mas uma coisa era semelhante ao nosso tempo. O povo que estava do lado receptor das profecias de Isaías era um povo que se encontrava inseguro, um povo com medo, porque Isaías trazia notícias de um possível futuro exílio, avisando a respeito da Babilônia e da Assíria, que levariam cativos o povo de Deus. E o povo de Deus se encontrava ali apreensivo. E agora? O que a gente faz? Isaías vem pregando essa realidade, mas como que a gente reage? Como que a gente vai se portar? Como que vai ser na Babilônia? Você lembra da história de Daniel, que teve que se adaptar aos costumes dietários? Dietário? É assim que fala? As dietas? Teve que se adaptar à política do Reino Novo. É só você ler Daniel, você vai ver que eles são transportados para a Babilônia. O povo que recebia as profecias de Isaías se encontrava apreensivo, inseguro, porque não tinha acesso à informação completa. Tinha profecia. E a profecia é algo que a gente crê pela fé. Então hoje o meu exercício é fazer você pensar em algo novo. Tudo que é novo pode apresentar um período de desconforto. Tudo que é novo pode apresentar um período de desconforto no começo. Você lembra quando você aprendeu a dirigir? Era difícil, né? Você acelera com o pé e passa a embreagem, aperta a embreagem, passa a marcha, dá seta. E a prova? Todo mundo treme na hora da prova para carteira. Eu me lembro que quando eu fui para Nova Zelândia, na Nova Zelândia a gente dirige do outro lado. E o primeiro carro que eu comprei era automático, mas o automático você ainda precisa colocar no drive ali para dirigir. E quantas vezes eu bati o cotovelo, ó, agora por força de hábito eu estou fazendo isso, mas quantas vezes eu bati o cotovelo porque era do lado contrário e eu tentava passar marcha onde era a porta e as coisas não funcionavam. Quantas vezes eu quase não fui atropelado na Nova Zelândia porque eu olhei para esse lado e os carros vinham desse lado. Tudo que é novo no começo gera um certo desconforto, mas quando você se adapta, você descobre uma habilidade nova.
Um outro exemplo que eu tenho para te dar, eu cresci jogando basquete e uma das coisas que a gente aprende nos treinos de basquete é sempre prestar atenção no seu lado mais fraco. Eu sou destro e muitas das vezes eu fazia treinos para exercitar só a minha mão esquerda, com a bandeja, com arremesso, para compensar as falhas que eu tinha nesse meu lado mais fraco. É desconfortável, mas quando você pega a manha, você descobre uma habilidade nova. Portanto, hoje eu quero fazer o seguinte, nós vamos ler Isaías 43, do versículo 1 até o versículo 21. São 21 versículos. Eu quero juntar alguns desses versículos e extrair alguns princípios. Mas o meu exercício hoje nem é uma explicação dessas esferas da sociedade baseada em Isaías. Hoje eu quero te trazer esperança. Hoje eu quero usar um texto que foi redigido em cima de uma profecia para um povo que se encontrava inseguro e desse texto extrair realidades que podem servir para mim e para você hoje. E eu quero bem que você repare que eu ao invés de tentar falar para todo mundo, eu quero falar com você na sala. Você que está sentado me assistindo, né? Eu quero tirar desse texto algo que eu e você podemos colocar a nossa fé. Vamos lá? Isaías, capítulo 43. Nós vamos começar do primeiro versículo. Diz o seguinte: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Isso aqui são nomes para o povo de Deus. Isso aqui é Deus falando através de Isaías com o povo, no plural, não para uma pessoa específica. E aí, quando a gente ouvir Jacó, Israel, povo de Deus, vamos pensar em nós, os cristãos que depositaram sua fé em Jesus. Aquele que o formou, ó Israel, não temas, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Primeira coisa que eu quero falar contigo, para te encorajar e te trazer esperança. O mandamento mais repetido nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é não temas. O povo cristão foi chamado para ser um povo corajoso. Eu me lembro da história de Josué, que substituiu Moisés. Logo na primeira interação que ele tem com Deus, Deus fala para ele: seja corajoso, não temas. Eu me lembro que quando Jesus se despede dos seus discípulos ali em carne, no tempo de vida dele, ele diz: não temas, creia em mim e creia em Deus também. Para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas eu vou preparar morada e eu volto para buscar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Não temas. Nós não fomos chamados para ser um povo medroso, nós fomos chamados para ser um povo corajoso. E aí, eu estou ressaltando esse ponto porque nós estamos vivendo em tempos de incerteza. Mas esse povo de Israel que recebia essa mensagem também vivia num tempo de incerteza. E eu quero reforçar essa ideia. Por mais incertas que as circunstâncias sejam, por mais temerosos que sejam os nossos dias, nós não devemos ter medo, nós não devemos temer. Por quê? Porque Deus vai nos livrar da doença? Porque Deus vai nos trazer prosperidade? Porque Deus não vai deixar que essas coisas nos atinjam? Não. Nessas semanas nós tivemos várias pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, que foram infectadas com Covid, que ficaram no hospital, internadas. E a nossa oração enquanto comunidade não era tão somente Deus cure aquela pessoa. Claro que a gente ora pela cura, mas a nossa oração principal era: Deus, dá ousadia para aquela pessoa, para que ela pregue as suas boas novas para aquele povo que está lá, porque agora eles têm uma chave, agora eles têm autorização para pregar dentro do hospital. A razão pela qual nós não tememos é porque a nossa perspectiva, o nosso plano é muito além desse plano. O que tem separado e nos esperando vai muito além de boa condição física ou boa condição financeira nesse tempo. E Deus diz através de Isaías para esse povo, quando ele diz não temas, ele diz o seguinte: não temas porque eu o resgatei, eu o salvei e eu o chamei pelo seu nome. Essa palavra resgatei, ela tem o significado de redenção. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Redenção, redimir. Em várias das minhas mensagens eu já falei o que isso significa, mas eu vou repetir. Redimir significa comprar de volta o que havia perdido valor e reestabelecer esse valor porque ele já não tinha esse valor. Redimir, quando eu compro de volta aquilo que perdeu valor. Deus fala aqui através de Isaías que nós não devemos temer porque nós somos um povo comprado de volta, mesmo tendo perdido o nosso valor. E além de ter sido comprado de volta,
pense nesse termo redimir como ressignificar. É um termo que está muito na moda hoje. Ressignificar. Deus ressignifica a nossa vivência, a nossa experiência nessas esferas que nós vamos tratar nessa série, através das suas instruções, através dos mandamentos de Jesus. Ele muda a nossa utilidade. Nós tínhamos utilidade nenhuma. Nós estávamos mortos, nós éramos escravos dos nossos pecados. Agora nós temos toda a utilidade para o reino de Deus, porque fomos salvos, remidos, lavados pelo sangue, redimidos, comprados de volta para um propósito. Porque Deus diz, eu redimi e eu chamei. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 28? Todo aquele que eu predestinei, eu chamei. Deus chamou. E te chamou pelo nome. Deus é específico. Deus chamou o povo dele pelo nome. E ele não quer dizer necessariamente que ele chamou Pedro pelo nome Pedro, ou Sérgio pelo nome Sérgio, porque como bem disse nosso irmão Michelin há um tempo atrás, esse é um nome temporário. Mas ele nos chamou por um nome chamado Jesus. Todo aquele que se identifica, todo aquele que clama o nome de Jesus para a sua salvação, ele é identificado debaixo desse crachá, debaixo dessa identificação. Nós fomos chamados. E aí os versículos continuam dizendo o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador, e eu dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você. Cara, sobre o Egito, Etiópia e Sebá, eu não quero falar porque eu não sei por que Deus resolveu dar eles em troca de nós. Isso aí é assunto para outra coisa, tem todo um contexto histórico. Mas olha que interessante, Isaías chama o povo de Deus para prestar atenção nos relatos históricos. Ele fala sobre atravessar o mar, atravessar os rios. Isso faz alusão a Moisés no Mar Vermelho, faz alusão a Josué no Rio Jordão. Ele fala sobre andar pelo fogo, faz alusão a Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez. Ou outras oportunidades por onde eles passaram por fogo que prova. E aí Isaías diz o seguinte: se você perdeu a sua esperança agora, se você está temeroso agora, olhe para o seu passado e tire do seu passado razões para ter esperança para o futuro. Deus é fiel e Ele mostra para nós razão no nosso passado para que você tenha esperança para o futuro. Quantas vezes você já deve ter pensado durante essa pandemia que as coisas acabaram? Durante essas últimas semanas eu tenho ouvido pessoas dizer o seguinte: 2020 já acabou. E eu quero te convidar a pensar com o copo pela metade, mas meio cheio. Nós estamos em junho, no meio do ano. Não pense que o seu copo está meio vazio. O copo está meio cheio, está quase enchendo. E a gente ainda tem 6 meses para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Não é que nós perdemos 6 meses, nós ainda temos 6 meses para fazer a diferença na vida de alguém. E esse Deus que nos segura em todos esses momentos, que anda conosco pelo fogo, pela água, pelos rios, pelos vales, pelas adversidades, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele está comigo, por isso eu não temo. É esse Deus que é o Senhor. Ele declara: eu sou o Senhor, eu sou Deus e eu sou Salvador. E ele continua dizendo o seguinte: visto que você é, o que está escrito aí na sua Bíblia? Visto que você é precioso e honrado, olha que interessante, visto que você que está sentado aí, o João, a Maria, o José, você que está sentado aí no seu sofá, Deus fala com você, porque Ele fala com o povo de Israel, sim, mas Ele também fala com cada indivíduo, porque para Deus cada indivíduo é importante. Você lembra da parábola de Jesus? Que diz, ele deixa as 99 e vai em busca de uma que se perdeu? Você é importante para Deus. Você é precioso. Você é honrado. E porque eu o amo, eu darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou contigo. Do Oriente eu trarei os seus filhos e do Ocidente eu juntarei você. Cara, mais uma vez, eu não sei porque Deus fala que vai dar outras pessoas em troca, talvez um contexto histórico, outro dia a gente pode estudar isso. Mas eu não me canso de dizer a frase mais famosa, quando a gente tem os nossos encontros presenciais, que em breve vão voltar, a gente costuma abrir os nossos cultos dizendo o seguinte: Deus te ama,
Ele se importa contigo, nada que você fez é tão ruim para que ele deixe de te amar, você é incapaz de fazer com que Deus deixe de te amar, e nada que você faça vai fazer Deus te amar mais do que ele já te ama. E por isso ele entregou o filho dele para morrer por você, para que você tenha paz com ele novamente e seja um com ele. Ele te ama, ele se importa contigo e ele te valoriza. A gente nunca se cansa de falar isso. Eu não me canso de dizer isso. E aí Isaías continua aqui com algumas coisas que fazem parte do contexto dele. Ele diz: eu direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. Aqui está falando do ajuntamento de um povo que estava espalhado, mesmo passando por um exílio. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, eu falei aqui a respeito daquele que se identifica com o chamado de Jesus, todo que é chamado pelo meu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz. Olha que interessante. Se você depositou a sua fé em Jesus, é porque Deus te criou para esse propósito. E se você não depositou a sua fé em Jesus ainda, talvez você esteja aqui assistindo e não tem religião, não diz que é crente, não vai à igreja. Deixa eu te lembrar o seguinte: ir à igreja, ser crente e ter religião não tem nada a ver com ser chamado e criado por Deus para a glória dele. Você foi feito por Deus, imagem e semelhança dele, para que através da sua vida, como eu falei aqui na mensagem passada sobre o propósito comum, através da sua vida, da sua existência, das suas 24 horas, dos seus 84.600 segundos diários, você glorifique a Deus com a sua vida. É para isso que você foi criado. Você foi criado para a minha glória. Traga ao povo que tem olhos, mas é cego, e que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Isaías continua com a profecia. Qual deles predisse isso e anunciou essas coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. É verdade. É tão gostoso quando as pessoas olham para nós e percebem que todo o tempo da nossa vida foi trabalhado e preparado para aquele momento quando as pessoas olham para nós e falam: é verdade. Aquilo que você dizia, aquilo que você cria, aquilo que você me ensinava, é verdade. Eu tive um evento muito interessante na minha vida. Por volta de 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, eu conheci um amigo, e esse amigo era um cara praticamente ateu. Não vou dizer ateu porque ele não se confessava ateu, mas duvidava de muitas coisas, não tinha fé. E a gente conversava quase que diariamente. A gente começou a fazer exercício junto, a gente ia para o clube junto. E eu, muito oportunista no bom sentido, em toda oportunidade, eu jogava um pouquinho de Jesus na conversa. Numa dessas conversas, a nossa última conversa antes de um evento muito infortuno na vida dele, ele falou assim: cara, eu não creio nessas coisas, não consigo crer, e quase que rasgou tudo. Pois bem, depois desse tempo ele passou por um período de reclusão, ele foi preso, e na cadeia ele lembrava das conversas que a gente tinha, e foi muito emocionante para mim quando ele me contou, porque ele disse o seguinte: cara, um dia eu lembrei daquela última conversa que a gente teve, e a minha conclusão foi a seguinte: é verdade. E a partir daquele momento, Jesus fez conhecido para ele a salvação dele, e ele passou a caminhar com Jesus. Hoje é um exemplo de pessoa, como todos nós, tem as suas falhas, mas procura, na medida do possível, compartilhar a mensagem de Jesus através da vida dele, das suas 24 horas, todos os dias. Isso, cara, esse texto que a gente leu aqui agora, quando Deus fala chamado e criado para minha glória, quer dizer o seguinte: nós não temos controle do nosso futuro. Sabe aquele ditado: o passado já passou, o futuro a Deus pertence, nós só temos o presente, por isso que chama presente? É isso, cara. Quem se encarrega do nosso futuro é Deus, não somos nós. O nosso futuro já está escrito. Faça um exercício na sua casa e leia o Salmo 139, onde, em meio a tantos versículos maravilhosos, o salmista diz que Deus escreveu todos os nossos dias no seu caderno, no seu livro. O nosso futuro só pertence a Deus. O nosso trabalho não é adivinhar o futuro. Algumas pessoas que trabalham com empreendedorismo dizem que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Eu detesto te decepcionar, mas nós não criamos futuro. Nós não somos Deus. Mas a gente pode sim se alinhar à vontade dele
para ter dias plenos e dias saudáveis na presença de Deus. Porque o segredo não é pedir para Deus abençoar meu plano. O segredo é pedir para Deus me encaixar no plano dele. Aí as coisas mudam. Pedir para Deus abençoar meus planos é muito pretensioso. Agora, pedir para Deus me encaixar nos planos dele é uma atitude humilde. E quando isso acontece, você descobre, como a gente já falou aqui, parte do seu propósito. Uma outra coisa que eu quero ressaltar nessa parte, ele diz assim: aqueles que têm olhos e não veem, o que têm ouvidos, mas são surdos, chamem esses. Isso numa analogia bem esdrúxula, bem superficial, quer dizer o seguinte: com todos os defeitos que você tem, vem. Com todas as falhas de caráter que você tem, vem. Porque a religião cristã não é uma religião de performance. Deus não está preocupado com a sua performance, porque se estivesse, nenhum de nós seríamos dignos de sermos chamados por ele. Então ele diz: vem do jeito que você está. Na nossa comunidade, na capela, a gente tem uma peculiaridade. É muito mais perceptível e notável o pecado das pessoas que se reúnem conosco. Eu detesto admitir isso. Eu sei que, como líder de uma comunidade cristã, eu não deveria admitir isso. Mas sabe que quando isso acontece, eu me lembro muito de Jesus, que era chamado de beberrão e amigo de pecadores, que se associava com as prostitutas. Não que eu estou dizendo que esses sejam os pecados específicos do nosso povo, da nossa comunidade, porque eu não sei de todos os detalhes. Mas eu tenho reparado que na nossa história como igreja, as pessoas apontam para a capela e dizem assim: nossa, mas lá o povo peca, mas peca com força mesmo. Ou, pô, os caras pecam lá e ninguém faz nada a respeito. É verdade. É verdade, o povo peca com força mesmo. Mas as pessoas que pecam com força são as pessoas que não entenderam o chamado de Deus ainda, que foram chamados pelo nome, que foram escolhidos para glorificar Deus com a sua vida. E aí eu preciso te lembrar que Deus é paciente, cara. Deus não está atrasado. Nós temos pressa. Nós somos super estressados com o pecado alheio, porque a gente esconde melhor o nosso pecado. Nós somos mestres em esconder o nosso pecado. Aquele velho ditado: justiça para ele, misericórdia para mim. Tinha que ser o contrário. A gente deveria pensar: Deus, descarrega a sua justiça em mim, para que eu tenha misericórdia ao entender o peso da sua justiça com os meus irmãos que ainda não entenderam. Mas esse papo é um papo longo. Como dizem alguns amigos meus, isso aí é papo para outro dia. Procura no site e depois a gente conversa. E aí ele continua dizendo o seguinte, Isaías ainda na sua profecia, estou quase acabando. Vocês são minhas testemunhas, ele diz para o povo, declara o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá depois de mim nenhum Deus. Eu mesmo sou o Senhor. Olha que afirmação interessante. Aqui a gente aprende sobre a nossa identidade e a identidade de Deus. Nós somos testemunhas, mártires, testemunhas oculares, proclamadores dessa verdade. Deus é o Senhor, sentado no trono. Muitas pessoas perguntam assim: aonde está Deus no meio dessa confusão toda? Confusão política, confusão moral e ética, confusão de saúde, confusão econômica. Aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar de sempre. Sentado no trono, no controle de tudo aquilo que precisa ser controlado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Não confundamos as nossas identidades. Deus não é nossa testemunha. Não, nós é que somos testemunhas de Deus. E Ele é o Senhor. Nós somos servos, testemunhas e servo. Filhos também, porque fomos adotados. Eu e você somos privilegiados. Porque esse povo que ouvia a profecia de Isaías, eles não tinham visto Jesus ainda. Eles não tinham herdado a herança que Deus tinha para eles. Eles não tinham sido adotados na família de Deus. Eles criam pela fé. Aqui Isaías dá para nós um spoiler, porque eu e você fomos adotados. Então, além de servos e testemunhas, nós também somos filhos de Deus. Olha que privilégio. E aí ele diz: eu escolhi vocês para que vocês saibam, creiam e entendam. Olha que interessante. 3 verbos diferentes: saber, crer e entender. Saber
tem a ver com receber a informação. A gente falou sobre informação na última mensagem. Eu sei, por exemplo, você sabe onde é a Vila Santa Cecília? Eu sei. Agora, crer tem a ver com depositar confiança. Crer significa que quando eu sento nesse sofá, eu creio que esse sofá vai me segurar. Quando eu ligo a câmera, eu creio que essa imagem vai ser gravada. Isso é crer, colocar a minha confiança, é quase como que se fosse apostar, sabendo já do resultado. Agora, entender é quando você processa o saber. Olha que interessante. Entender é quando você processa o saber. Tem um dos meus mentores que diz o seguinte: existe uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação são pedaços soltos. Conhecimento é quando a informação forma um contexto. Precisa servir para alguma coisa, mas ainda é precoce. Agora, sabedoria é o conhecimento posto em prática. Olha que interessante. Informação é peça solta. Conhecimento é informação no contexto. Sabedoria é conhecimento posto em prática. Várias peças de nuggets para você hoje, hein? E aí ele continua. Antes de mim não houve nenhum Deus, e nem após mim haverá outro Deus. Eu sou o Senhor. E além de mim não há Salvador algum. Irmãos, eu sei que nós somos uma igreja moderna, uma linguagem contemporânea, muita liquidez naquilo que a gente fala, mas ao mesmo tempo conservadores com os nossos valores. Mas eu preciso te dizer isso. Salvação é só em Cristo. A salvação pertence a Deus. A gente pode chorar, espernear, choramingar. A gente pode tentar justificar e encontrar outros caminhos, mas não há nenhum outro caminho para o Pai, porque o próprio Jesus Cristo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, se você quiser criar um outro caminho, você precisa admitir que esse caminho é extra Jesus. E extra Jesus, eu pelo menos tô fora. Sabe por quê? Porque uma pessoa, como eu digo aqui várias vezes, uma pessoa que prediz a sua morte e ressurreição e faz com que isso aconteça, o que ela falar, eu estou fazendo. Se ela falar para fritar, fazer mexido de peixe com minhoca, eu estou fazendo. Por quê? Porque ela fez algo que ninguém nunca fez na história. E além disso, todos os acontecimentos históricos registrados provam essa divindade do nosso Cristo. E aí ele fala mais adiante. Ele diz o seguinte: eu revelei, eu salvei e eu anunciei. É Deus chamando para si a responsabilidade da expansão do seu reino. Há 700 anos antes de Jesus e 2.700 anos atrás, Deus já chamava através da profecia de Isaías a responsabilidade da expansão do seu reino. Ei, vamos trazer para a nossa realidade. Pandemia, incerteza, crise econômica. A responsabilidade da expansão do reino de Deus é dele. Nós somos só cooperadores. Nós não somos estrategistas, nós não somos os generais, nós somos cooperadores. Nós operamos de acordo com as ordens que já nos foram dadas. Ele revelou, ele salvou e ele anunciou. Olha que vou repetir. Ele revelou, ele salvou e ele anunciou. Deus escolhe os métodos que ele quiser. Hoje nós estamos usando as metodologias online. Amanhã pode ser diferente. Eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo Deus, quem impedirá? Esse versículo é muito famoso e esse versículo é muito legal, porque Deus bate no peito e diz o seguinte: eu sou o cara. Quando nós, eu e você, batemos no peito e falamos: cara, eu sou o cara, eu sei, eu manjo, eu sei o que eu estou falando, isso soa muito arrogante, por mais que seja verdade. Agora, quando Deus bate no peito e fala: eu sou o cara, e se eu agir, ninguém para. Quero te fazer uma pergunta. E se, não estou afirmando, não, nem é a minha crença, mas e se Deus, na sua infinita sabedoria, para o equilíbrio do cosmos, resolvesse que agora era a hora de uma crise econômica, financeira ou da saúde, e na sua majestosa e infinita sabedoria dispensasse sobre o povo
essas circunstâncias. Quem somos nós para questionar? Você acredita nisso, Pedro? Não, claro que não. Mas eu também já aprendi que eu não sou o dono da verdade. Eu não sou Deus. Quando eu ajo, algumas pessoas impedem. Mas quando Deus age, nada pode impedir. Já numa perspectiva mais positiva, eu quero afirmar em algo que eu creio. Eu creio que, embora a ordem do universo possa ter sido... A ordem do universo não, porque a Terra é um planeta muito mínimozinho perto do universo. A ordem da nossa atmosfera, porque nem no nosso sistema solar é capaz da gente fazer a diferença. A ordem da nossa atmosfera pode ter sido alterada no nosso cotidiano, talvez por 2 anos. Mas, se Deus tem um plano, e se o reino dele continua se expandindo, não é a falta do prédio, a falta da reunião presencial, a falta das coisas que nós estamos acostumados que vai parar o plano de Deus. Talvez, muito talvez, eu e você estejamos sendo convocados para uma marcha nova. E eu não estou falando de uma marcha para Jesus de movimento político, não. Eu estou falando de uma marcha do reino de Deus, onde eu e você entregamos todo o nosso ser, inclusive a sua influência online, inclusive o seu status online. É hora de você parar com esse negócio de fake, de fazer as coisas tudo maravilhoso, enquanto aqui dentro está tudo ruim, e compartilhar das coisas que Deus tem feito com você. Porque certamente, eu participo de vários grupos, grupo de WhatsApp, grupo de Instagram. Quando entra besteira no grupo, todo mundo participa, mas na hora que entra um negócio sério, as pessoas se calam. Por que não você se transformar num desses pregadores, através daquilo que você já tem na sua mão? Há um tempo atrás eu disse o seguinte: o mundo está na palma das nossas mãos. Então uma bateria aqui, né? Vou tirar aqui para ficar bonito, né? Fazer uma propaganda aqui, ó. Olha só. Chique. Meu telefonezinho velho que tá com a tela quebrada, mas vou mostrar a tela que é para você não reparar a parte feia, né? É assim que a gente faz na mídia social. Você chegar e falar assim, ó, o mundo está na palma das minhas mãos. O que eu estou fazendo com isso aqui? Ei, o que você está fazendo com isso daqui? Aqui, ó. Seu Black Mirror. Você está olhando para ele e se decepcionando todos os dias. Poxa, mostrei minha tela quebrada. Ou você tá utilizando isso daqui para o bem. Está utilizando isso daqui para a expansão do reino de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Você lembra que na história da igreja, quando o movimento cristão começou, e quando eu falo sobre marcha para o reino de Deus, eu estou tentando te chamar para esse movimento de novo. Os fariseus e os mestres da lei se juntaram e falaram assim, vamos parar com esse pessoal aí, Pedro e João estão pregando aí, vai quebrar nosso esquema. E aí eles fizeram uma reunião, Pedro estava na reunião, e aí um cara chamado Gamaliel chega para eles e fala assim, deixa eu dar uma palavra em particular com esse pessoal aqui. E aí ele vira para a galera e fala assim, olha só, se esse povo aí for de Deus, e o que eles estão fazendo for de Deus, nós vamos estar começando uma guerra contra o próprio Deus. Vai dar ruim para nós, porque agindo Deus, quem impedirá? Agora, se não for de Deus, vai morrer, já aconteceu várias vezes na história. Então deixa os caras para lá. Eu e você, cara, nós somos um exército que contamos com a autoridade de Deus. Nenhum inimigo que tente parar esse exército vai ser bem sucedido, porque a missão é do próprio Deus. Então, engaje na missão e faça. Se for de Deus, vai vingar. Se não for de Deus, vai morrer. E aí Isaías continua nos textos da sua profecia, e eu quero pular aqui já para o final, né, no versículo 19, que é o versículo base da nossa série. Ele diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu estou fazendo algo novo. Vocês não estão percebendo? Ei, esse versículo é para nós, gente. Esse versículo é para mim e para você. Deus falando para mim e para você através de Isaías há 2.700 anos atrás. Eu estou fazendo algo novo. Você não está percebendo? A internet tem 35 anos. A internet não tem isso tudo de tempo. A gente nem aprendeu a usar a internet ainda. Eu estou fazendo algo novo. Você não está percebendo? Ei, o YouTube não deve ter 15 anos, ou 20, não sei. Eu estou fazendo algo novo. Você não está percebendo? Talvez você esteja assistindo isso daqui e você ouviu falar de TikTok. Você tem TikTok? Isso foi uma coisa que me deixou com raiva sobre o TikTok. Eu não quero que o TikTok exista mais. Eu estou fazendo algo novo. Você não está percebendo? Deus, através dessas esferas da sociedade,
a influência, as artes, o governo, a política, a economia, a saúde, a família, a religião. Deus está sempre fazendo algo novo. Você não está percebendo? Para Isaías, ele dá um exemplo aqui que não cabe muito para nós, né? Ele diz: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto. Aqui ele fala que ele vai fazer um negócio que nunca foi feito, água no deserto. Mas, para nós, vamos ficar com esses exemplos mais modernos, né, que a gente acabou de listar aqui. Deus está fazendo algo novo. Ele nos chama, como o nosso amigo Michelin disse algumas semanas atrás, para viver todos os dias novos e não todo dia de novo. Deus não te chama para viver o mesmo dia de novo, Ele te chama para viver o dia novo. Tudo é novo, é novidade de vida. Sempre dando glória a Deus em tudo que a gente faz. A nossa vida deve glorificar a Deus. Por último, essa é a minha última colocação. Nessas esferas que nós vamos abordar aqui, vai pensando para as próximas semanas. Em quais delas você vê o seu propósito mais evidenciado? É na família, na religião, no governo, na economia, na educação, talvez nas artes, na mídia? Pensa, porque nas próximas semanas nós vamos desmistificar muito dessas coisas. E a minha conclusão é o seguinte: vamos voltar no versículo 1. Primeiro versículo que a gente leu de Isaías 43. Deus diz que Ele resgatou, Ele redimiu, Ele mudou a utilidade do povo dele. Essa é uma verdade que nós precisamos aprender. Qual que é essa aplicação para isso tudo? É tempo de ressignificar. É tempo de mudar a utilidade. Se você está vivendo uma vida que os seus atos, os seus comportamentos, as suas posturas não comunicam o Evangelho, não comunicam quem é Jesus, você precisa ressignificar a sua vida. E se você já vive uma vida coerente, como diz Colossenses capítulo 3, uma vida digna do seu chamado, com as atitudes corretas, você precisa testemunhar ou testificar, o mesmo termo, sinônimos para a mesma coisa. Ou você ressignifica ou você testifica. Uma das duas coisas. Por quê? O Evangelho não é uma religião de mudança comportamental. Grava bem isso que eu vou te falar. O Evangelho não é uma religião de mudança comportamental. O Evangelho é uma religião de transplante de caráter. Transplante de caráter. O que é transplante? Quando você está no hospital com um órgão que está falhando, que não serve mais, você tira aquele órgão e põe um outro órgão em bom estado. A religião cristã não é uma adaptação ou um melhoramento de... Melhoramento ou melhor... Nem sei como é que fala isso. Não é para melhorar o seu comportamento. A religião cristã é um transplante de caráter. Sai o meu e entra o de Jesus. Sai o meu caráter e entra o caráter de Cristo. Sai a minha prática do pecado e entra a vida de santidade. Essa é a religião cristã de fato. É para isso que Jesus nos chamou. Ele não chamou a gente para a gente ficar brincando. Quando você lê o que Paulo escreve para a igreja em Corinto, segunda carta que Paulo escreve, na verdade é a terceira, mas a gente chama na nossa Bíblia de segunda. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Você sabe o que a palavra tudo significa em grego? Essa é uma pergunta que me lembra a minha infância no Nordeste, né? Tudo. Significa tudo. Não é só o que você escolhe. Não é só a parte que você não mostra no Instagram. É tudo. Tudo ficou para trás e tudo é novo. É novidade de vida o tempo todo. Eu sou um cara fanático por NBA. E todo começo de jogo da NBA, é interessante você ver que o cara que anuncia o jogo, ele sempre diz algo que parece com o seguinte: It's showtime. It is showtime. E aí aquela festa da NBA. Durante horas e horas a finco, os jogadores treinam. Eles fazem os mesmos movimentos, mas aquilo é um treino. Não tá valendo. Não é a Vera. Lembra da bolinha de gude quando a gente era pequenininho? Não era a Vera. Agora, na hora do jogo, é a Vera. Tá valendo.
It's showtime. Não é mais treino. Agora é a hora do jogo. Agora, mais do que nunca, meu irmão e minha irmã, você que está me assistindo, às vezes você nem cristão é. Agora, mais do que nunca, é hora de eu e você, através da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso caráter, é hora de eu e você mostrarmos o que é de fato seguir Jesus. Agora acabou reuniãozinha de mentira na igreja. Agora é conduta de verdade. Agora é bravura de vida. Agora é novidade de caráter total. Chega de fingir. Está na hora de jogar o jogo de verdade. Show time. Nas próximas semanas, quando a gente abordar essas esferas da sociedade, eu quero, como eu disse no começo, ressignificar essas esferas e fazer com que a gente possa aprender a viver de acordo com o que Jesus nos ensina nessas esferas. Não para dominar e nem para conquistar, mas para salvar e servir. Para que eu e você entremos na mídia, no governo, na economia, na educação, na família, na religião, em todas essas áreas, e possamos servir aqueles que estão lá. Porque através do nosso serviço e do nosso amor, eles vão reconhecer o caráter cristão. Por hoje, é só isso que eu quero compartilhar. A minha oração por você e contigo é que você consiga absorver um pouco dessa esperança para essa semana, para que na semana que vem a gente possa destruir todos os prédios e edifícios que a gente construiu em cima desses valores e reconstruir em cima dos valores de Jesus. Vamos orar mais uma vez e aí eu tenho alguns recados no final para a gente terminar o nosso culto. Pai, obrigado pela oportunidade de compartilhar desse conteúdo, dessa mensagem. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã que está sentado ali do outro lado ouvindo essa minha oração agora. Obrigado, Pai, porque essa é uma oportunidade de sermos transformados de acordo com a semelhança do seu Filho Jesus. Faz com que nós sejamos transplantados em caráter e que essa semana seja uma semana insuportável no bom sentido, onde todas as nossas atitudes contrárias às nossas convicções cristãs sejam eliminadas de vez. E que a partir de agora, se nós já não o fazíamos, nós vivamos uma vida digna do chamado, da eleição e da escolha que o Senhor fez por nós, para representar o seu reino e glorificar seu nome. Pai, que o seu Espírito Santo possa também falar de uma maneira entendível àquele que não é cristão, que não é crente, que está nos assistindo agora. Seja lá o que ele esteja fazendo agora, que ele possa receber essa palavra de bom grado e ser transformado também e experimentar esse amor e essa compaixão que o Senhor tem conosco. Essa é minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isso, galera. Foi muito bom poder compartilhar com você essa mensagem. É uma mensagem que fala muito alto no meu coração. Eu tenho um conteúdo fantástico preparado para as próximas semanas. É sério, eu não estou fazendo merchan. Você não pode perder o que nós vamos compartilhar nessas próximas semanas. Chama geral para assistir contigo, faz festa na sua casa, tira foto, põe lá hashtag Capela em Casa, manda pra gente, vai ser muito legal. Agora, pra gente terminar, como de costume, eu quero compartilhar 2 avisos muito importantes. Se você já ouviu esses avisos, não desliga não, porque é bem provável que você tenha ouvido, mas não tenha colocado em prática. O primeiro deles é sobre um grupo de conexão. Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, um dos teólogos mais famosos que nós conhecemos, chamado John Wesley, ele disse o seguinte a respeito de igreja: quem não estiver disposto a participar de um grupo pequeno, não está disposto a ser igreja conosco. Ele foi o fundador, não que essa era a intenção dele, da igreja wesleyana metodista. E eu quero te convidar a pensar da mesma maneira. Se você não está disposto a participar de um grupo pequeno, você não está disposto a ser igreja. Por quê? Porque a igreja não é consumo de informação. Igreja é experiência, comunhão, partir do pão, tudo isso que nós já compartilhamos. E isso você só consegue fazer num grupo pequeno. Nós estamos num esforço sobrenatural nessas semanas para dividir, não é uma palavra legal, mas para colocar a nossa igreja em vários grupos pequenos, onde você pode receber cuidado pastoral, atenção, tirar suas dúvidas, se aprofundar nos conteúdos. Nós temos um conteúdo separado para a gente estudar durante a semana, para aprofundar a sua fé, e é importante que você participe. Nós temos já alguns existentes e outros vão ser criados. Agora, o que eu quero fazer contigo? Eu vou te dar aí um minuto, tá? Se prepara para escrever aí no chat, porque eu vou te chamar no chat.
1 minuto que você tem para fazer o seguinte, para indicar pra gente se você quer participar de um grupo de conexão, de uma mini igreja, de uma igreja. Escreve aqui no chat que tá rolando, deixa eu ver, onde é, desse lado ou desse lado? O chat, desse lado. Tá rolando o chat ali, escreve ali, eu quero, se você não participa ainda. Pode ser que você já é antigo da nossa igreja, mas você não participa de um grupo, eu quero participar. Escreve aí, nós vamos atrás de você. Eu provavelmente tenho seu telefone. Eu sou igual a CIA, eu tenho todas as informações. Ou, se for mais fácil para você, aqui do lado tá aparecendo um QR Code. Esse código que você... É só pegar o seu telefone. E aí como que funciona o QR Code? Você liga a sua câmera no modo foto, tá? E aponta para esse código aqui na tela que já tá aparecendo e tá aqui de propósito durante esse tempo enquanto eu falo. Que parece que eu tô te enrolando, mas eu não tô te enrolando. É para dar tempo para você pegar o seu celular igual eu peguei aqui e apontar para a câmera. Aponta aqui para a câmera não, para a tela, aonde está esse QR Code. E aí vai aparecer provavelmente no topo do seu celular abrir o WhatsApp, porque esse código aqui é do WhatsApp. Essa é uma mensagem que vem direto para mim. Em tempo real eu vou te responder aqui e eu vou te ajudar a participar de um grupo de conexão, tá bom? Onde a gente compartilha alguns conteúdos. Por hora é um grupo de WhatsApp e de vez em quando tem reuniões no Zoom. Mas vai ser bom você participar. E falando de QR Code, o outro código que vai aparecer aqui agora é o código das nossas finanças. Para a maioria das pessoas, esse é um código que passa despercebido. A igreja tem custos como qualquer outra organização. A igreja tem custos de aluguel. Nesse momento, nós estamos na casa de um irmão nosso. Mas a gente tem um mosquitinho chato aqui, hein? Mas a gente gasta com câmera, com servidor. Eu não sei se você sabe, mas todo mês sai alguns dólares da conta da igreja para pagar pelos servidores, pelo site, pelas contas que a gente tem, pelo gerenciamento de tudo isso, pelas campanhas que nós fazemos. Todo mês a gente tem gasto com reposição de cabo. Todo mês a gente tem gasto com salários que a gente paga dentro dessa organização, que se faz bem para você, você de maneira saudável vai entender que deve contribuir. Todo mês a gente cria coisas novas e criação de conteúdo também gasta dinheiro. E além de tudo isso, a gente tem aluguel para pagar, luz, água, contas do nosso cotidiano. E esses compromissos precisam ser honrados. E se você se chama parte da capela, nada mais justo do que você compartilhar desse peso também conosco. Na verdade, esse peso é um bom peso, é um bom fardo, é um prazer para nós contribuir, é uma alegria e você se sente privilegiado quando você faz, cara, eu estou contribuindo para algo que Deus está fazendo através da igreja local. A gente não tem nenhuma diretriz exata quanto a números. Se você gosta de praticar dízimo e quer dar 10%, fique à vontade. Aqui nós não gostamos de defender a ideia do dízimo. Aqui a gente gosta de defender a ideia de que você dá de acordo com o que você decidir no seu coração, como você quiser. Mas se você já faz parte da nossa família, que você faça de maneira regular, para a gente saber com quanto e como nós podemos gerenciar todos esses recursos. A gestão de recursos e a transparência é uma característica nossa que a gente não quer perder. Então, se você se diz parte da capela, esse código que está aqui do meu lado esse tempo todo é o código que você, a mesma coisa, abre sua câmera, escaneia esse código aí no modo foto, ele vai provavelmente dizer no topo do seu celular aqui no cantinho assim, ó, abrir o PicPay. Se você já tem cadastro no PicPay, você pode só colocar o valor que você quer contribuir e fazer essa doação. Se você não tem cadastro no PicPay, ele vai te dizer para baixar esse aplicativo e quando você baixar, você vai se cadastrar com seu nome, endereço, e-mail e cartão de crédito. Mais nada. É uma vez só que você faz esse cadastro e depois você pode contribuir. Essa semana eu descobri que você contribui até com cashback, porque toda transação que você faz no PicPay, ela gera uma porcentagem de cashback, de recompensa. E essa porcentagem só serve para fazer recarga de celular ou pagar Uber. Se você não usa nenhum dos dois, você pode até transferir esse valor para a capela. É um dinheiro extra que você não tinha e que pode usar dessa maneira. Enfim, não quero me delongar, aqui a gente gosta de tratar dessas coisas de maneira saudável. Grupo de conexão e as nossas contribuições financeiras são coisas importantes, que nós precisamos da sua participação para que essa missão da igreja local chamada capela continue. Por último, se você não nos segue nas redes sociais, aqui embaixo vai aparecer todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, cada uma tem a sua, YouTube, cada uma tem a sua funcionalidade. No Facebook você encontra várias fotos dos nossos encontros, no Instagram você encontra os stories e algumas interações,
No YouTube você encontra todos os nossos vídeos e no Spotify você pode ouvir nossa mensagem enquanto você corre aí na sua esteira, dentro da sua casa, na segurança do seu lar, usando a sua máscara, com álcool gel na mão, todo higienizado. No mais, espero que você tenha uma ótima semana, Deus te abençoe e eu te espero aqui nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora, no domingo que vem, às 10 e às 19. Fique com Deus. Tchau, tchau.